Eu só quero lembrar que nós entramos no mês de março, acabou o mês de fevereiro, obviamente, e não foi realizada a licitação do trevo do Catuaí, segundo o governo do estado havia anunciado e repercutido pela administração, me perdoe, que seria realizada em fevereiro. Vamos torcer que essa licitação seja anunciada agora em março. Será que sai? Para nossa expectativa, é uma obra importante. É a obra mais já importante. Tá já que você fez isso, eu vou ter que perguntar, né? Faz parte do meu... são ossos do ofício. É a obra mais importante de infraestrutura dessa cidade? Não só dessa cidade, mas de toda a região. Hoje, sem dúvida, é a obra de mobilidade urbana fundamental para o desenvolvimento da cidade, especialmente daquela região que inclui a João Pereira. O governo tinha anunciado um pacote de obra de 3,4 bilhões de reais e incluído essa obra na execução, com promessa de ser licitada em fevereiro. Vamos aguardar, né? Eventualmente tenha sido publicado. Não tenho essa informação neste momento, Paulo. Você acha que é a obra mais importante, o trevo ali do Catuaí, ou outros chamam de trevo da Transparaná? Depende da época que você passou por ali, certo? Não, Catuaí. Ali teve M4 também. Uma concessionária Chevrolet. A concessionária... Que teve ali perto. Não, mas a concessionária é na onde fica a universidade. No fim ali. da Avenida Paranavaí. É, na universidade. Então, não, mas ali é uma das obras mais importantes, que eu acho que é importante também, obra viária, é a obra ali, Maringá-Sarandi, ali. Ali é muito importante também que se resolva aquele problema, que ali é um gargalo diário muito movimentado, das cidades. A propósito, Maringá não tem só esse problema de saída. Todas as saídas de Maringá e entradas são problemáticas. Isso é obra estruturante. O governo municipal tem que atentar para esses detalhes. É difícil sair e entrar em Maringá, é um sufoco, é tráfego engarrafado. Tem que resolver isso. Eu vou fazer coro com você, mas eu penso que nisso e em outras coisas... Eu ouço sempre aqui pela manhã meus colegas dizendo o seguinte: essa cidade foi projetada para até 200 mil pessoas. Já dobrou. Maringá já dobrou de tamanho. E aí as coisas não acompanharam. O serviço público não acompanhou. A gente tem discutido de manhã o problema das pessoas em situação de rua, a cidade não acompanha. Quer dizer, a cidade cresceu de uma maneira e as partes estruturantes, como você chamou, por exemplo, os acessos a Maringá são todos problemáticos. Todos problemáticos. Quero te ouvir, Gilmar. Eu concordo com você. Veja bem, o próprio contorno norte, que deveria contornar a cidade, não contorna. Apenas houve desvios ali, né? No contorno. Porque quem entra, por exemplo, para Maringá deveria passar reto, tranquilo, sem congestionamento. Não é isso? E isso não acontece. Alagamento, uma série de coisas. Infelizmente, isso ocorre mesmo, Paulo. Francês? Uma observação, a falha dos governantes e a falta de sequência. Um governante começa uma obra, o outro não continua, aí senta a falta de continuidade estadual, federal, municipal, né? Por exemplo, que se você faz um contorno em Maringá e ele sai, ele já está superado, a cidade já alcançou a região. Foi assim com o contorno sul nosso ali, o famoso contorno sul, e esse contorno norte, e esse outro contorno que vai sair lá por Mandaguaçu, né? Sul metropolitano. Sul metropolitano. Esse aí, quando sair, também já vai estar meio que superado. Esse é o problema. As obras demoram demais, essas obras rodoviárias, porque elas não envolvem só o governo municipal nem estadual, também o federal. Então é ruim fazer essa coordenação, porque as eleições são de 2 em 2 anos. Em um ano você elege um lado, outro ano você elege o outro. É complicado. Eu vou jogar o Edivaldo Magno no fogo aqui, porque ele começou com essa história. Você falou do trevo ali, da saída para Paranavaí, Mandaguaçu, por ali, por aquele lugar, você tem acesso também para Campo Mourão, para Cianorte, né? Ali aquele trevo é, de alguma maneira, um entroncamento. Um entroncamento, exato. Essa regional. É a palavra. Aí eu te pergunto, mas por ali tem um monte de coisas mal resolvidas. Até agora a gente não sabe o que vai dar da João Pereira. Até agora a gente não sabe o que vai dar das desapropriações. Tem uma série de pontas soltas nessa história do trevo do Catuaí. Pois bem, Paulo, lá em dezembro, quando foi anunciado, né, pelo governo do estado, né, e repercutido aqui pelo prefeito Ulisses Maia,
porque o prefeito entregou ao governo do estado se seriam os projetos para a execução da obra, nós trouxemos esse debate, porque ali você tem uma série de problemas a ser resolvido antes mesmo de iniciar a obra. Uma delas é a questão da João Pereira e as desapropriações. No final de dezembro... Deixa eu situar as pessoas da João Pereira. Vamos. João Pereira é aquela avenida que desce ali paralelo àquela obra, que ainda a gente não tem exatamente certeza do que vai ser, que fica ao lado do supermercado Açaí ali. João Pereira... no sentido de quem vai à direita. Tem uma nova loja ali, vou falar o nome, não tem problema não, Barote, João Pereira e aquela obra que a gente não tem certeza do que seria. Falaram muito de que seria a Van e outras redes de loja, mas nada ainda se concretizou ali. A João Pereira é aquela avenida que dá em lugar nenhum, certo? Ela deve dar, ela vai conectar lá com a Zona Norte, lá em cima. É uma obra extremamente importante que ela não andou em função de um problema ambiental que tem lá no fundo de vale. Mas como o francês disse, né, tem outras obras ali tem uma série de problemas. Você tem ali, por exemplo, a Paranavaí, o rebaixamento da linha férrea, viu, Paulo? Que é importante também, tem ali até agora, ainda tem o trem que passa ali. Tem continuidade da Paranavaí, que o prefeito ficou também de duplicar, eu acho que está no planejamento, o plano de metas, né, mais 2 anos. Enfim, toda aquela região ali carece de investimentos e de obras de estruturas fundamentais que passa necessariamente ou não necessariamente pela execução do projeto ali do Trevo do Catuaí. Você conhece bem ali as dificuldades, né, Paulo? Você passa por ali com alguma frequência e realmente, nesse momento, eu acredito que lá esteja todo engarrafado e chega até a 19 de dezembro. Isso. Exatamente. É complicado. Mas a gente espera essa obra, foi prometida pelo governador. Aliás, o Ratinho está nos devendo uma grande obra em Maringá e eu acho que essa vai sair no governo dele, aí, que tem 4 anos pela frente, aí com apoio, né? O Ulisses tem cobrado, né? Deixar muito claro, vem cobrando isso de forma muito insistente desde o primeiro mandato dele. Francês. Além da morosidade, a gente padece também, sofre também por falta de obras completas, né? Além da morosidade. Você vê, o contorno norte foi feito ali com o viaduto Saci. Essa obra aí que está fazendo aí não está resolvendo esses outros problemas que vocês estão citando aí. Então as coisas parecem que são feitas assim meio no sufoco, embora demoradas, e eles não estudam o entorno, as consequências, a vazão do trânsito, a necessidade da cidade futura. Eles focam numa obrazinha ali, fica demorando, criam a necessidade para vender facilidade. Tudo bem. E não resolve o problema. Vamos lá então, vou dificultar para você, Francês. É o seguinte, vamos pegar a duplicação da 317, certo. Maringá até Iguaraçu. Nós estamos cobrando essa obra há algum tempo, essa obra está caminhando, não na velocidade que a gente gostaria que fosse, mas ela está caminhando. Alguém passou por lá e disse que... Foi Edivaldo Magro, exatamente. Acho que no último programa que eu estive com vocês aqui, olha, Paulo, as pontes, por lá você disse, as pontes estão com as obras, em outros lugares está parado. Tá, mas vamos pensar na entrada da cidade. A gente está preocupado com a 317, mas depois que você sai ali daquela parte da rodovia e entra no perímetro urbano, a avenida não comporta também. É um gargalo que se tem que pensar. Quando ela deságua aqui na Colombo, às vezes você fica no engarrafamento medonho ali. E aquela avenida foi feito uma... Eu ia usar uma palavra, mas eu vou trocar de palavra. Foi feito um serviço ali daqueles que não se faz em lugar nenhum. Quer dizer, colocaram os pontos de ônibus no meio da avenida, era o que dava para fazer, pelo que disseram, mas aquilo transformou aquela avenida numa coisa medonha, digamos assim. Ou eu estou errado, Francês? Eu tenho uma tese sobre isso. Aqueles pontos de ônibus no meio da cidade, aquelas estruturas imensas, aquilo lá é para o futuro da cidade. No futuro da cidade, você não vai poder largar avenida nenhuma. Aquilo é uma avenida que vai atender uma série de bairros, né? Então, nós temos que ter a linha do ônibus, pista específica para ônibus, olha lá. Olha lá. Pista específica para ônibus, como acontece em Curitiba e outros locais, porque quando você tem um problema de transporte coletivo urbano, a maneira mais fácil de resolver é você traçar uma reserva de espaço para os ônibus, né? Uma pista exclusiva. E Maringá já tem mais ou menos isso previsto.
Essa aí parte das grandes soluções. Outra, aquelas estruturas de ônibus ali que você está falando, ponto no meio da pista, aquelas armações grandes lá, ali vão ser locais de baldeação, que a gente fala. O sujeito que sai lá do bairro, o trabalhador que sai lá do bairro, não precisará vir até o centro para mudar de ônibus. Ele vai mudar lá. Ó, eu tô tocando nesses assuntos, aproveitando o gancho do Edivaldo. Agora, com relação... Para a gente falar quanta coisa importante precisa ser feita nessa cidade. Mas tem que casar o espírito de um governante com o outro. Aí um faz uma coisa, o outro é contra. Quando o Ricardo Barros ia inaugurar a duplicação da Avenida São Paulo para lá, que ela tem outro nome, né? Como é que chama ali a Avenida São Paulo para lá? Morangueira. Então... o trânsito não flui da Avenida São Paulo para Morangueira, está interrompido ali na Avenida Colombo. Tem cabimento uma coisa dessa? Quem vem de lá não passa pela Avenida São Paulo. Está errado. Não fizemos a inauguração lá, na época era o Ricardo Barros prefeito, porque a oposição estava plantada lá para bagunçar a inauguração. Então nem a inauguração foi feita. Foi simplesmente entregue a avenida. Outra coisa, você falou da PR-317, começaram a obra do lado errado. A obra tinha que começar aqui, em Maringá, ali na saída da faculdade, para resolver o problema de erosão ali do Recanto dos Guerreiros, porque aquilo ali é uma obra de meses. Então, a água que cai todo, acho que do Parque Industrial 200, se não me engano, aquele parque industrial que tem lá, que o parque não pode crescer, mas não ali, pode asfaltar. Desde a frente da associação ali dos funcionários ali, bem lá na curva onde a via vira à esquerda.